Poupe Entrevista. Ficamos agora com a segunda parte da entrevista com a Elizabeth Gonçalves, que vai falar sobre franchising e como é ser um franqueado na área de educação, né? Ela que é empresária no ramo de coaching pessoal, coaching corporativo, com uma forma totalmente inovadora de exercitar o cérebro, que é o Supera, Ginástica para o Cérebro. Ô, Beth, bem-vindo ao programa, tudo bem? Olá, muito obrigada, né? Como é que é ser franquia do Supera? Como que você está sentindo isso aí? Eu sei que está começando, que inaugurou tem algumas semanas. Como é que você está sentindo isso aí? Olha só, eu pensei muito, né, antes de decidir se realmente, né, eu compraria uma franquia ou não. Como eu disse, eu comecei com o coach e depois é que eu comprei a franquia. Eu acho assim, ser franqueado tem muitas vantagens, tá? Dentre elas, eu acho que assim, iniciar um negócio já contando com a credibilidade, né, da marca no mercado, ter um plano de negócio, a questão da independência jurídica e financeira, o apoio do franqueador, eu acho isso muito importante. E o Supera, ele tem um suporte muito bom em todas as áreas, né? A relação entre, né, de franqueador e franqueado, a relação é ótima. Então eu falo assim, né, existem vantagens e desvantagens. As desvantagens que eu vejo que tem aí de uma franquia é na questão do retorno, né, do prazo, que é um prazo um pouco mais longo, vamos dizer assim. E pode acontecer de ter possibilidade, sim, né, de disputa entre outros franqueados. Só que, como eu acabei de falar, gente, eu falo que é uma equipe muito unida. Com o Supera, isso não acontece. Pelo menos eu não vi até o momento, né? É realizado todo um estudo da área antes de escolher, né, antes de escolhermos a implantar uma nova franquia. Então, se uma outra pessoa quiser montar uma franquia do Supera aqui em Diamantina, ele não pode montar aqui. Entendi. Geralmente a franquia, só explicando para os ouvintes, quando trabalham nessa questão da franquia, eles têm uma população mínima ou uma questão de taxa de renda média, né, para se implementar no local. Qual seria essa população, mais ou menos, no Supera? Só para a gente dar, a título de exemplo, só as pessoas têm que entender. Quando a pessoa da Cacau Show teve que fazer isso, a pessoa do Leve Pizza, do Tia Liana, todo mundo tem essa questão. E geralmente a franquia, o franqueador, né, ele vai estar auxiliando o empresário a não ter uma concorrência injusta, né? Isso. Que é o que você já abordou antes. Então, é importante você falar isso aí, porque no Supera tem até uma modalidade nova, né, que é a micro franquia. Porque o Supera, eu já estudei o Supera quando ele estava começando no mercado. Foi o primeiro, como diz assim, namoro, primeira paixão, né? Que eu fiquei apaixonada e tudo. Só que na época não deu para comprar, porque era só franquia padrão que existia. Entendi. Hoje, no mercado, isso é novo, a questão de micro franquia. A micro... Que é o que é a diferença da micro franquia para... Eu não gosto de falar microempresário, tá? Existe empresa pequena. Isso, massa. Porque o trabalho, às vezes, o trabalho é dobrado. Bom, a franquia padrão, ela exige um investimento maior, né? Então, assim, que o retorno também vai ser maior, mas aí depende do número de habitantes. No caso, em cidades abaixo de 100 mil habitantes, permite-se uma micro franquia. Então, aqui não cabe uma franquia padrão. Então, né? Aqui nós temos uma micro franquia. Isso. Numa micro franquia, eu posso ter, no máximo, 15 alunos. Na franquia padrão, são 45 alunos. Tá? E aí vem, né, a franquia padrão em tudo. Quando eu falo de investimento, tudo é mais caro. 15 alunos por sala ou 15 alunos por sala, né, por turma. Então, assim, cada turma, na verdade, são no máximo 15, mas eu trabalho até com 12 alunos. Porque eu sempre deixo 3 vagas para caso alguém precise repor a aula, né, sua vaga está lá garantida. Interessante. Tá? Então, é uma vantagem muito bacana e várias outras franquias já começaram a ver essa, né, oportunidade de mercado e estão lançando micro franquia, porque às vezes o investimento de uma franquia padrão é altíssimo e você não realmente fica inviável para quem está começando, né? Quem né? Eu já tinha observado, na verdade, assim, foi legal de você ter colocado isso, porque eu já tinha visto, por exemplo, a Tilimbinski, dentro da Casa Costa, na Casa Costa tem 3 micro franquias e eles conseguem formar, né? Realmente, esse modelo de negócio eu acho que é muito pertinente, porque até então
ficava limitando muito a grandes cidades. A grandes cidades não estou falando de capital, caros ouvintes. Estou falando de cidades de um porte maior, de 100 mil pessoas, como uma Divinópolis, né? Para frente. Então, e cada ramo, é importante falar, né, que cada ramo ele tem suas exigências. Então, cada franquia tem as suas exigências que elas fazem. Então, por exemplo, a franquia, né, Supera, ela tem uma série de exigências específicas para a área de educação. Então, por exemplo, eu tenho que estar a tantos metros da área, né, de escola, né, um raio de tantos metros, quem tem que ser meus vizinhos, né? Então, assim, e é interessante a franquia, que eu falo, ela estabelece, você tem que seguir rigorosamente, né, tudo. Então, se você for na franquia, no Supera, lá em Montes Claros, você vai ver que as cores das paredes são as mesmas, inclusive a marca tem que ser seguida, né, a fachada. Então, assim, tudo é padronizado. Tem um padrão, né, de qualidade que a Isso. pessoa sabe que vai confortavelmente, se ela estiver passando férias lá em Lisboa, como você falou, ou passando férias em Belo Horizonte, ela vai poder ter que usufruir daquela qualidade. Isso. E é importante também o seguinte, quando para ser aprovado, né, não é simplesmente assim, eu quero comprar uma franquia, beleza, vamos vender para você a franquia. Teve todo um processo, né? Eles estudam sua vida, sua intenção. Estuda toda a sua vida. Quando você chega lá, eles já sabem tudo o que você faz, né? Quais são, como é que é o seu modo de vida mesmo. Se é uma pessoa que realmente, assim, vai seguir em frente ou é aquela que o primeiro que falar, né, vai desistir. Então, tem um processo seletivo mesmo, né? São várias etapas, né? Até você conseguir ser aprovado para daí falar assim, ok, você pode, eu vou vender para você a franquia. Isso é interessante porque tem muitas franquias aqui que tem disputas, né? Eles disputam aqui em Diamantina, as pessoas fazem lá, elas deixam claro a sua intenção e ocorre esse processo seletivo que vai selecionar a pessoa mais adequada, né? Isso é interessante mostrar para vocês, ouvintes, que a questão do franqueador realmente tem as taxas, reduz o retorno, mas tem esse cuidado, esse zelo que o franqueador, pelo menos numa boa franquia, né, num bom ramo de negócio dentro do franchising, vai ter esse zelo com a forma de implementar, né? Na semana de inauguração, veio uma gestora lá de São José dos Campos, né, diretamente para ficar aqui, ficou a semana inteira comigo, né, dando toda a orientação, todo apoio. Então, realmente, assim, você se sente mais seguro, sabe? Qualquer dúvida que tenha, na hora, não tem... Então, assim, eu tô muito feliz, sim, de... Material, essa questão de material também muito tranquilo, de ter... Porque você tinha me adiantado que existem muitas ferramentas, né, no estudo proposto pelo Supera, né? São jogos. Vamos entrar nessa questão? Podemos entrar? Pode ser. O Supera, a gente, como eu até falei no início, a questão do como surgiu, né? Que o Antônio Carlos trouxe o ábaco. O ábaco é um instrumento, né, de cálculo milenar. Então surgiu na China, com o nome de Suanpan. Depois foi para o Japão, com o nome de Soroban. Né? Hoje lá, quer dizer, isso é muito comum no Japão, a utilização do ábaco, então utilização em bancos, né, em lojas, nas escolas, né? E aí a gente até às vezes brinca que a gente fala assim, o japonês é mais inteligente, né, que a gente. Na verdade, eles não são mais inteligentes, a questão é que eles exercitam mais o cérebro, né? Então, quando aí eles trouxe... Eles têm até o QI, parece que é um dos QIs mais elevados, isso, né? A última pesquisa, acho que foi para 118, e aí, o QI médio é 100, se eu não me engano, no Brasil, 87. O pessoal, o Pierluigi é que ficava zoando, falava que o brasileiro emprestou 13 para o japonês. Isso. Tem uma pesquisa com crianças que foi feita com crianças sudanesas. 2.000 e poucas crianças, 2.300, não lembro certinho não, mais de 2.000. E colocou, né, essas crianças para poder fazer 2 horas de ábaco, né, durante um período definido, também não sei certo, mas a questão é que a prática do ábaco fez com que essas crianças aumentassem 7 pontos no QI. Entendi. Né? E por que chama ábaco? Porque o ábaco é um instrumento que você utiliza o raciocínio. A calculadora, você não utiliza o raciocínio, você utiliza o dedo, né? Sim. Então, por isso o nome de ábaco. Então, a gente utiliza o ábaco. A gente tem mais de 80 jogos, né? Onde a gente trabalha. Cada jogo, ele tem um objetivo específico e tem as habilidades que são desenvolvidas.
todos esses jogos, eles são desenvolvidos, aprovados pela doutora Lília Maíse, que é especialista em jogos de aprendizagem. Nós temos, além do ábaco, além dos jogos, nós temos as apostilas, que chamam Abrindo Horizontes, onde nessas apostilas a gente tem palavras cruzadas, ritori, sudoku, kakuro, né? Então, assim, várias atividades para fazer com que você pense fora da caixa, que você desenvolva mais o raciocínio, que desenvolva mais, né, a memória, a criatividade. Um treinamento do cérebro. Isso. Ou daquele treinamento das redes neurais, né? Isso, fortalecer, né, essas sinapses. A gente tem o Tangram também. O Tangram, né, você... Existe até uma história do Tangram, mas não é o caso de estar falando agora. Eu, quando era pequeno, eu tinha um Tangram, montar as imagens. Isso. Então, assim, dá para você fazer mais de 2.000 figuras, né, com o Tangram. Então, ali... É um quadrado. Gente, para explicar rapidinho, o Tangram é um quadrado dividido em várias figuras geométricas, triângulo, quadrado e tudo. São diversas figuras. São 7 peças, 7 né? peças. Isso. E aí você pode montar vários tipos de desenhos. Isso, né? Tava até na nossa aula lá, tava montando, coloquei um desafio pro pessoal, né, para fazer um quadrado. Então o quadrado é muito fácil você fazer com uma peça, 2 peças. Quando começa a chegar com 3, já começa a ficar um pouco mais difícil, as pessoas têm mais dificuldade, né? Então dá para fazer com 3, 4, 5 e até 7 peças, só não dá para fazer com 6. Então, além do Tangram, a gente tem, das apostilas, a gente trabalha muito com dinâmicas também e vídeos motivacionais, com o objetivo de fortalecer a autoestima, né, de melhorar mesmo, dar uma motivação maior, porque eu falo que problema todo mundo tem. E as aulas são muito bacanas, sabe? Porque as aulas são muito dinâmicas. Nenhuma aula é igual à outra. Então, sempre uma aula diferente da outra. A questão da monotonia que tem, geralmente, de fazer uma mesma coisa e de estar... porque tem outro método aí, japonês de matemática, isso. que ele é muito eficaz. Eu até fiz, fui aluno dele, Sim. eu não falo até bem dele. Mas ele é a coisa que peca, que os alunos, e eu, quando eu era aluno, ficava doido pedindo pra minha mãe pra me tirar, porque era a mesma coisa, monotonia. Por isso eu falo supera muito é melhor. Bom, mas assim, então as aulas são muito divertidas e é preparado conforme a faixa etária. Então, por exemplo, uma aula de criança é totalmente diferente de uma aula para adulto. As aulas não são padronizadas. Toda segunda-feira, na parte da manhã, nenhuma escola tem aula. Todos nós estamos fazendo treinamento. Interessante. Então, as aulas, elas são preparadas, o roteiro, né, que a gente chama, roteiro infantil, adolescente, adulto, terceira idade, pela coordenação, né, do pedagógico nacional. Então, assim, eles montam o roteiro e na segunda-feira nós somos treinados para poder trabalhar com todo tipo de, né, de público. E se durante a semana qualquer dificuldade a gente teve lá com um determinado aluno, seja ele criança, adulto, terceira idade, tem todo o apoio, tá? Então, assim, olha, a criança ou adulto não conseguiu desenvolver essa atividade, eu preciso de ajuda. É instantâneo, sabe? Então, as aulas, elas são separadas por faixa etária. Então, é criança com criança, adolescente com adolescente, jovem com jovem, idoso com idoso, terceira idade com terceira idade. Tá? Então, assim, é muito bacana as aulas, tá? Você faz uma aula uma vez por semana e tem duração de 2 horas. Se caso você perdeu a aula, viajou e tudo, você pode estar repondo essa aula também. Eu tinha botado uma pergunta, né, para você, que eu acho que até muita coisa você já me respondeu, mas eu queria colocar essa questão do quais são os maiores desafios de empreender na educação, né? Eu queria colocar bem nesse sentido do seguinte: às vezes a gente tem uma impressão de que no Brasil a educação é um pouco relegada, né? E essa impressão que a gente tem já vem até mesmo da questão dos cortes orçamentários do governo, entre outras coisas que transparecem isso aí, né? Com isso é difícil montar esse negócio. Esse negócio tem uma aceitação, né? O negócio no ramo da educação hoje tem uma resposta boa? Olha só, eu acredito muito assim, que na verdade eu acredito que não é um desafio, sabe? Eu acredito que é uma oportunidade, porque o setor de educação, eu falo assim, ele sempre irá precisar de investimentos, por ser a base do desenvolvimento de um país, né? Então eu acredito muito que seja mais uma oportunidade. Tá? E eu falo assim, no Brasil, cada vez mais a gente precisa de pessoas mais capacitadas, mais desenvolvidas. Então eu penso que é mais uma oportunidade mesmo.
a gente pergunta quase para todos os empreendedores a questão da teoria empreendedora, né? Porque a teoria empreendedora ela envolve a questão de realizar sonhos, identificar oportunidades, ser visionário. E qual dessas teorias você se identifica e por quê? Talvez um pouco das duas, sabe? Eu identifiquei sim como uma grande oportunidade, né? Uma oportunidade latente no mercado. Eu falo que o mercado está em constante evolução e fortalecimento, e aí ele começa cada vez mais, está exigindo, né? Assim, cada vez mais profissionais mais atualizados, mais capacitados, mais competentes, né? E independente das práticas e processos que são adotados pela empresa, eu falo sempre, os resultados eles dependem das mentes que estão ali aplicando esse processo. E tem uma frase do Gardner que diz o seguinte, ele fala, o conhecimento adquirido nas universidades e no ensino fundamental não é mais suficiente para uma pessoa atingir o sucesso. Eu adoro essa frase dele. E daí eu falo sim que é preciso desenvolver outras inteligências, né? Como a inteligência intrapessoal, a inteligência interpessoal e a inteligência lógico-matemática. O Gardner é autor, né, das múltiplas inteligências, da teoria das múltiplas inteligências. Por outro lado, eu também acredito que seja um sonho realizado, sim, né? Eu saí de casa muito cedo, eu tinha apenas 10 anos de idade, Nossa. Única filha mulher, Nossa. né? Lá da capital mundial da cachaça, Salinas. Opa. Saí com a sacola na mão e a cabeça e o coração cheio de sonhos, né? Então, assim, acreditando mesmo que eu poderia estar realizando. Sempre sonhei ser alguém na vida, né? Ser uma pessoa mais feliz, capaz de ajudar outras pessoas a serem mais felizes também. Só que, sinceramente, assim, eu não sabia como que seria, mas era o que eu queria. Né? E eu falo muito assim, essa vida ela é muito bonita, é muito maravilhosa mesmo. A gente tem que saber viver e aprender a viver cada momento, valorizar cada momento da nossa vida. Bom, Beth, a questão de você ter 2 empreendimentos, eu gostaria de convidar você para um próximo programa agora, se a gente puder ter uma continuidade para falar sobre a questão do coaching, que é tão legal, que tem a ver com essa última fala que você respondeu aqui agora. E então eu gostaria, para a gente encerrar essa entrevista de hoje, que você falasse do Supera, onde que está o endereço, se tem site, telefone, está aberto aqui. Ótimo. Então, eu quero, né, convidar os ouvintes, que é muito... Porque a gente falar é uma coisa, você vê, né, como diz, de perto, pegar é outra coisa. Então, assim, eu convido todos os ouvintes para conhecer a metodologia melhor, né, assim, como desenvolver essas habilidades, como melhorar a qualidade de vida, a autoestima. Eu convido a conhecer a escola, que fica na Avenida Silvio Felício dos Santos, número 170, no Bom Jesus. Se você quiser agendar uma aula também, totalmente grátis, você pode agendar pelo site. Só digitar lá, né? www.metodosupera.com.br. O nosso telefone é 3531-9077. Agradeço. Tá, joia. Eu só queria te pedir mais uma última coisa. Sim. Tem uma música que você gostaria de pedir para esse programa? Você pode falar só o nome da música e a gente vai tocar aí pra você. Nossa, são tantas músicas, né? Tem uma música que eu lembrei aqui agora que eu acho muito bacana, mas eu não sei cantar, tá? É a de Roberto Carlos, né? Que é aquela É Preciso Saber Viver. Vamos agora de É Preciso Saber Viver, em homenagem a Beth.